mundo nunca pediu tanto por mudança. Mudanças de hábitos, de práticas, de consumo, de produção, de pensamento. Mas será mesmo que cada um de nós vai fazer a diferença? De acordo com o efeito borboleta, que faz parte da teoria do caos, o bater de asas de uma borboleta aqui pode desencadear uma sequência de fenômenos do outro lado do mundo. Isso é filosófico demais, utópico demais ou de fato acontece? Bom, para nos ajudar a pensar em tudo isso, eu convidei a Luana Ferreira, autora do livro Os 3 Cs da Regenerabilidade, Um Novo Mundo Depende de Você. Depende mesmo de cada um de nós, Luana. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Obrigada, Silvinha. Prazer estar aqui. Agradeço o convite e endosso. É papel de cada um de nós, sim. Bom, eu não preciso nem falar, né? Que eu tô louca para saber do novo livro. Mas vamos esperar um pouquinho. Antes, eu acho que é super importante a gente entender como que você chegou até o ESG, né? Na verdade, eu trabalho com ações de impacto social e ambiental desde a faculdade. Não vamos falar de idade, não, mas tem algumas décadas. Desde o meu primeiro trabalho, eu me envolvi nessa área, a antiga área no ambiente corporativo, a gente chamava de responsabilidade social. E desde então eu tenho atuado profissionalmente e claro, né, Silvinha, você também sabe disso, a gente que tem essa inquietação dentro da gente, a gente leva isso para as outras áreas da vida também. Mas como trabalho tem aí essas décadas e pessoalmente eu desenvolvo ações e projetos também há mais ou menos esse tempo. Então é um tema que permeia aí a minha caminhada, a minha jornada de vida, as ações de impacto social e ambiental. Bom, acho que não só a sua jornada, mas a de muita gente, né? Esse termo ESG, ele é antigo, mas muita gente nem sabe, né? Tem sido colocado aí como a palavra do momento, muita gente achando que ainda é tendência, né? Porque realmente o ESG ele ganhou corpo e fama recentemente. É por isso que eu te perguntei da sua trajetória, porque tem muita gente migrando para esse mercado, mas já tem uma galera levantando essa bandeira aí há muito tempo, né? Se a gente parte da ideia que são os indicadores que levam as empresas, as organizações a tomarem decisões, os indicadores sociais e ambientais, eles são mensurados há muito tempo. Né? Se a gente for pensar em divulgação, a ONU, na década de 1970, já começava a falar dessas questões. Não que elas não existissem, mas de forma corporativa e até acadêmica, nós estamos falando de muitas décadas atrás. Então, ainda bem que essas pessoas começaram lá atrás, fizeram todas essas pesquisas e começaram a traçar caminhos para que a gente hoje consiga trabalhá-los, né? Pegar esse aprendizado e atuar nos contextos de hoje, nas questões sociais e ambientais de hoje, e que bom que mais gente está percebendo que é necessário esse olhar, que é necessário pensar nisso, independente do ambiente corporativo, no dia a dia. As redes sociais fizeram esse favor para a gente, né? Democratizar o acesso a essas informações. Então, isso não está dentro da empresa, dentro da academia, está para todo mundo perceber. Né? A gente começa há alguns anos a sentir na pele o que esses impactos, esses indicadores estão trazendo para a nossa vida. Então, que bom que cada vez mais pessoas venham trabalhar com essas iniciativas. Bom, e aí surgiu o Sair do Casulo, né? Eu adoro esse nome. Como é que entrou esse Sair do Casulo aí na história? O que que é? Como que ele surgiu? E foi num momento muito propício também, né? Então, eu me formei jornalista, ainda na faculdade, eu entrei no mundo corporativo, fui trabalhar em multinacionais e sempre nessa área de comunicação, mas logo migrei para a área de responsabilidade social, como eu contei. Quando eu me tornei mãe, eu entendi que talvez eu precisasse flexibilizar mais os meus horários e abri a Sair do Casulo, que é a minha empresa, que esse ano completa 11 anos. No momento, 11 anos atrás, 2013, já existia essa demanda, como eu disse, né, ela não é nova, mas as empresas começaram a buscar mais profissionalização, né, tanto ter pessoas internas para gerir projetos sociais e ambientais, quanto buscar referências externas. Então,
Hoje a Sair do Casulo ela tem 4 vieses, né, 4 atuações, que é de consultoria, de treinamento, de construção de conteúdo e justamente o que a gente estava falando agora, de mentoria. A gente tem ajudado pessoas que querem migrar para essa área a entender, primeiro, um olhar para si, né? Acho que essa área nossa ela é muito sensível, então é importante que a pessoa que vai trabalhar com ela se entenda nesse contexto, e depois essa trilha, essa jornada de conceito, de história, de metodologia, de possibilidade de atuação, e a Sair do Casulo é isso tudo. Eu acho legal quando você fala que as empresas começaram, né, a procurar essa demanda. Se a gente parar para pensar, em termos de legislação e obrigatoriedade, ainda tem muito pouco. Mas a coisa está caminhando de uma forma tão rápida que é meio que se eu não fizer vai pegar mal para mim. Com certeza, e acho que existe uma evolução nesse pensamento, né? Se a gente pensa 20 anos atrás, existia quase que uma coisa protocolar. Eu tenho que fazer isso por causa disso. Eu tenho que fazer isso porque talvez fique bom para mim atuar com projeto social ou com projeto ambiental. Hoje faz parte da sobrevivência do negócio. Talvez esteja mais latente porque justamente a sociedade está mais atenta para isso. Então, as empresas que não corresponderem a essa expectativa, elas perdem mercado. Mas existe nos gestores uma autenticidade, que é o que eu falei da diferença, uma legitimidade em querer fazer a diferença. Acho que até em questão da evolução dos estudos, desses impactos, de escutar mais a sociedade. Então, eu acho que eu estou vendo uma apropriação maior desses gestores, das empresas pelo tema, diferente do que cumprir uma questão protocolar do que era algumas décadas atrás. Então, eu acho que é um caminho sem volta, que bom que as empresas estão atentas a isso. Não existe muita legislação, existe um caminho, ele é tímido, mas ele existe, e eu acho que a intersetorialidade, né, o governo trabalhar nessas legislações, nas fiscalizações, as empresas oportunizarem mais recursos, mais ações, mais projetos, e a sociedade está junto, caminhando junto, porque somos nós que fazemos essa mobilização, né, somos nós que estamos balizando esses caminhos, o que é prioridade, o que não é, nós caminharmos juntos, né, fazer uma gestão a 3 é o ideal, né, a gente tirar um pouco essa noção de quem pode mais, de poder, e colocarmos todos numa linha horizontal, acho que é um caminho para a gente minimizar as questões, né, a gente nem chegou a falar de quais são elas, mas acho que nem precisa, estamos todos sentindo na pele, todo ano, janeiro tem enchente, as questões de epidemia em função de desmatamento estão avançando também, as questões sociais, as desigualdades, então assim, acho que quando sentarmos nós os três setores, para trabalhar de forma horizontal, cada um entendendo seu potencial, acho que é um caminho de sonhos, assim, né, acho que passa por aí. É o avanço, né? E aí, foi escutando e entendendo esses 3 pilares aí, né? As pessoas, as empresas, o poder público, que você teve essa ideia do livro, Os 3 Cs da Regenerabilidade, ou foi justamente pensando nas pessoas que ainda não entenderam, não entraram nessa jogada, ou que muitas vezes, infelizmente, se recusam, né, Luana? Ainda tem muito isso, né? Para quem que é o livro, foi inspirado? O que foi aí que bateu em você que você falou, eu vou escrever um livro sobre isso? O livro é para todos esses públicos, principalmente pensando no indivíduo, nas questões individuais, as pessoas que, assim como nós, sentem essa inquietação com relação às questões sociais, às questões ambientais. Eu escrevi esse livro, Silvia, na verdade eu falo que os livros eles estão dentro da gente, né, assim, e em algum momento a gente precisa de um impulso para materializar. Bom, eu tive a ideia durante a pandemia, acho que a pandemia foi um momento único para a nossa geração, um momento que a gente teve que ficar dentro de casa, teve que olhar para dentro de si, dentro das relações, e houve uma manifestação muito forte da solidariedade das pessoas, né? Havia uma preocupação global com o outro. E no mundo pós-pandêmico, a minha esperança, né, inclusive com a escrita desse livro, é que esse sentimento ele perpetuasse, que ele tivesse um espaço maior na nossa rotina, mesmo que depois o mundo voltasse ao que a gente chamava de normal, né? Então o livro veio nesse momento para trazer argumentos sobre
a rotina que a gente leva, as relações que a gente tem com o trabalho, com as pessoas, se era isso mesmo, vamos parar e pensar, já que o mundo nos obrigou a parar e pensar, vamos fazer isso. E aí o livro traz esses questionamentos. Eu escrevo desde pequenininha, sabe, Silvia? E aí outro dia foi curioso que eu estava revisitando os diários, a nossa geração, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, tem a mesma idade. A gente escrevia muito diário, e aí eu achei um diário meu que eu escrevi assim: perguntas mudam o mundo. E eu cresci, sem lembrar disso, eu cresci muito com esse perfil de ser questionadora, de perguntar. Então o livro, ele traz muito isso, trazer perguntas para as pessoas responderem sobre como levam a vida e se existe possibilidade de mudança, considerando as questões que temos sociais e ambientais e como que elas se relacionam com nossa vida privada. O livro é um convite, né, Luana? Assim, ele é uma delícia de ler, porque ele é muito fácil. Quando você vê, você já está lendo e ele vai te levando e você vai refletindo. Então, acho que ele é muito um convite, né? E aí eu te pergunto, é isso mesmo? Qual que foi a proposta dos 3 Cs, principalmente? Porque você fala de consciência, de cuidado, coragem, cultivar. E aí eu fiquei pensando assim, tem tantos Cs que a gente poderia englobar, né? O comunicar, o comungar, ou seja, tem muito conceito que pode ser trabalhado quando a gente pensa nesse universo. E aí, como é que você selecionou os mais importantes, os 3 Cs aí? Bom, de fato, são muitos Cs. Acho que para cada momento da vida, a gente é convidado a pensar ou no cuidado, ou na consciência, ou no comungar. Mas para esse assunto, eu acho que o primeiro é ter consciência, né? Pensando que o livro é para instigar essas pessoas que estão incomodadas, o primeiro C é conscientizar. É ter acesso, é buscar informações sobre tudo isso que está acontecendo, nos colocarmos em um lugar de protagonismo, de propulsor de mudança, né? O que eu posso fazer, o que eu entendo do que está acontecendo com o mundo, nessas questões sociais, ambientais, e mais do que isso, o que está acontecendo comigo dentro desse contexto. Eu acho que tomar consciência disso, porque quando a gente fala de questões sociais e ambientais, estamos todos envolvidos nessas questões. Né? Se a gente pensa em práticas de consumo, em práticas de descarte de resíduo, em práticas de solidariedade, todas essas iniciativas, todos esses temas, elas nos chamam de alguma forma. Então, eu acho que é ter consciência disso tudo, do contexto e onde estamos inseridos dentro dele. Eu até falo que depois que a gente tem consciência, a forma de praticar a consciência é o cuidado. E aí nós estamos falando, né, buscando as referências que eu sempre estudo, Leonardo Boff, Bernardo Toro, tem uma escritora filósofa brasileira, Liliane Prata, que eu gosto também. Eles falam do cuidado de uma forma integral. Primeiro, cuidar de si. Então, quando a gente fala de todas essas questões, o cuidar de si envolve pensar a nossa rotina. Vamos repensar se a gente está olhando com cuidado e com carinho para as nossas decisões, para as nossas jornadas, para as nossas relações. Então, eu trago até no livro uma referência de um país que eu, se Deus quiser, em breve o visitarei, que é o Butão. O Butão é um país muito curioso nesse aspecto, porque ele tem as questões de indicadores e resultados econômicos. Então, o que a gente tem aqui no Brasil como censo, lá eles têm também, mas como uma pegada humana muito diferente. Eles perguntam sobre as questões econômicas para as pessoas, o que elas têm de posse, quanto que elas ganham, mas eles perguntam também se desenvolve alguma atividade física, se encontra com a família, se tem espaço de lazer, se a espiritualidade faz parte da rotina. Então, é um olhar holístico para o ser humano, para além dos resultados financeiros. Então, quando eu trago no livro o olhar, né, praticar a consciência é cuidar, o primeiro passo é a gente entender, opa, isso está acontecendo, deixa eu entender, tomar consciência disso. Depois na parte prática, né, que é do cuidado, o cuidado comigo, como que eu estou levando a minha vida? É o primeiro olhar. Depois, fazendo referência aos autores que eu disse, né, Leonardo Boff, Liliane Prata, eles falam muito do cuidado com o outro. A gente, principalmente num país desigual como o Brasil, como a gente pode participar fazendo a diferença, né? Como que a gente pode ter empatia a ponto de nos movimentarmos e ajudarmos o outro? E
Felizmente, eu falo que tudo tem um lado bom e ruim. O ruim é que, infelizmente, nós temos várias questões sociais. O felizmente é que a gente tem várias iniciativas de mitigação dessas questões sociais. Então, procurar formas de participar dessa ajuda ao próximo, que são muitas. E a gente, né, Silvinha, que está nessa área, sabe que ajudar o próximo, a gente acaba ajudando a gente mesmo, né? Tem projeto que a gente participa, que a gente termina pensando, quem foi mais beneficiado nessa ação? A gente que está atuando ou as pessoas que então seriam as beneficiadas? Então, o cuidado com o outro é o segundo movimento dessa prática da consciência. Cuidar de si, cuidar do outro e, por último, não existe ordem, cuidar do planeta. A teoria de Gaia, né, existe essa teoria de que nós, seres humanos, nós fazemos parte do meio ambiente. Existe uma distorção do ser humano, né, de que a natureza ela está aí para o nosso bel prazer, a ser usada como nós entendermos, mas na verdade não, a gente faz parte, nós fazemos uma integração com o todo. E em função, né, desse movimento de sistemas de governo, capitalismo, enfim, não, sem juízo de valor, mas é a nossa história, a gente foi usando a natureza de forma predatória. A gente já está vendo as consequências disso. Os indicadores demonstram isso, né? Existem vários nichos de mercado que já sentem falta de recursos naturais, não conseguem acessar produtos, insumos para sua produção. A gente vê vários animais em extinção. Então, o terceiro convite do cuidado é cuidar do meio ambiente, é cuidar do planeta e entender que não existe uma diferença, um distanciamento. Quanto mais a gente usa, a gente tem essa utilização desenfreada, mais sofremos. Então, um respeito à natureza, a preservação à natureza, e por isso eu trago no livro o nome regenerabilidade, para instigar as pessoas a pensarem de forma diferente. A gente trabalhou por muito tempo com o termo sustentabilidade, acho que é importante a gente reforçar essa palavra e tudo que ela traz, porque já está sendo falada em diferentes espaços, mas que a gente dê um passo além e pense em regenerabilidade, porque regenerabilidade, eu sei que é uma palavrinha difícil, tem a ver com esse nosso momento, que é um momento crucial. Regenerar diz de reiniciar aquilo que não atingiu seus objetivos. Bom, se eu disse que na década de 1970 a gente começava a falar de impacto, de pensar nas questões ambientais e sociais, hoje, em 2024, a gente entende que esse termo que foi que ele teve início lá nessa década de 1970, 80, que é o sustentabilidade, hoje a gente precisa pensar em reiniciar o que essa palavra traz de prática e trazer a regenerabilidade, que é pensar, opa, fizemos até aqui, foi importante, mas agora os indicadores eles estão piorando, vamos pensar uma nova metodologia, uma nova forma de fazer, uma nova forma de agir. Perfeito. Eu te escutando, você me lembrou tanto do livro da Fê Cortez, não sei se você já leu, que é o Homo Integralis. Ela fala desse conceito, né, de Gaia, porque quando a gente fala o planeta Terra ou o meio ambiente, é justamente isso que você falou, parece que eles estão lá e a gente aqui, né? São mundos distintos e a gente vai entendendo que é tudo uma coisa só, né? Quando a gente parte dessa perspectiva aí de até mudar o nome, porque aí talvez ajude a gente a entender que é tudo uma coisa só, e também desse questionamento de como que antes, lá atrás, quando foram criados alguns produtos, algumas práticas, alguns processos, eles não pensaram lá na frente, eles não pensaram lá não, né? Nesse meu ambiente aqui. E aí você me lembrou muito também, ontem mesmo eu tive uma conversa sobre reciclagem lá no Aceleradores do Bem, na Rede 98, que eu estava conversando com uma catadora e ela estava me falando do descarte de alguns materiais que são ou não reaproveitáveis. E, por exemplo, o plástico escuro, a embalagem do shampoo, que é preta, que é marrom, que é roxa, ela não é reciclada, diferentemente da branca, da clara. Aí eu penso assim, então por que que produziram? Por que que lançaram esse produto? Então falta isso, né? Parece que foi o pensamento e até um certo ponto, o nosso pensamento ele era limitado. E hoje as empresas estão sendo
para falar de uma forma fofinha, convidadas, mas daqui a pouco vão ser forçadas a pensar no pós, né? Então, peraí, eu estou criando esse produto. Se antes eu pensava em como ele ia chegar até o meu consumidor, eles agora têm que pensar no final e depois que o meu consumidor utilizar, que o meu cliente consumir, o que vai ser feito daquilo ali, né? Então, é ampliar realmente esse olhar. E aí eu ia te perguntar, minha próxima pergunta ia ser justamente sobre o que é a regenerabilidade, que você já começou muito bem. Então, eu acho que seria ampliar esse olhar, né? Isso faz sentido? Total sentido. Você fez lembrar de duas coisas. O primeiro é o Dia da Sobrecarga da Terra. Essa é uma data importante. O que ela diz? Bom, a gente está aqui vivendo a vida, as empresas produzindo, usando os recursos naturais, e existem instituições que vão mensurando o quanto de recurso já foi retirado, recurso natural já foi retirado da natureza. E aí chega uma data que essas instituições falam assim: opa, a partir dessa data, o meio ambiente não consegue repor o que vocês já extraíram. Então, essa data, quando ela começou a ser mensurada, ela ficava em dezembro. Então, todo mundo fazia o que estava fazendo normalmente, chegava em dezembro, essa instituição falava: a partir de agora, o meio ambiente não consegue mais repor. De uns anos para cá, a gente começou a ter essa data em novembro, outubro, e agora nós estamos em julho. O que isso quer dizer? Para a natureza conseguir respirar e se regenerar, todo mundo tinha que parar tudo que faz em julho, que diz respeito, claro, à utilização de recursos naturais. Mas, obviamente, isso não vai acontecer. Então, um outro estímulo, uma outra justificativa que eu trago para mudar esse pensamento é o seguinte: você falou do shampoo, falou da catadora, sempre existe uma opção mais sustentável ou mais regenerável, sempre. Então, a gente estar num lugar de questionador, é o que a gente está falando, né, sobre a consciência. A gente tendo essa consciência, quando a gente vai para a prática do cuidado, é pensar: opa, isso aqui eu posso fazer de outro jeito? E pesquisar. Olha que maravilha que é a internet, né? Tudo tem um lado bom e ruim, já disse isso há pouco, mas olha que maravilha a internet. A gente pode pesquisar, a gente pode procurar referências, mas que sempre existe uma forma mais sustentável e regenerável de fazer, existe. E cabe a nós, dentro das nossas esferas pequenas, dentro de casa, dentro das empresas, no nosso bairro, no nosso condomínio, a gente ter esse papel de ser propulsor. Acho que faz todo sentido. Agora, tem um baita desafio em tudo isso quando a gente começa a escutar os números, né? Tudo chegou em níveis tão globais, tão macros, que às vezes eu fico pensando se é isso que dificulta as tomadas de iniciativa, de mudanças individuais. Você fala muito isso no livro também, né? Que a mudança começa em cada um de nós, que o poder que cada um tem, né? Mas como que a gente torna essa dimensão realmente factível com essas questões tão globais? Muita gente fala, né? Ah, mas só eu vou fazer isso. Ah, mas só eu vou recolher meu lixo. Ah, mas se só eu comprar de tal forma, fizer de tal forma, não vai fazer a diferença. E aí é um processo, eu não sei se eu uso a palavra convencimento, porque a gente não tem que convencer, né? Primeiro porque a gente se sente muito bem fazendo da forma como a gente faz, sabendo que a gente está contribuindo ali de alguma forma, né? Mas onde achar estímulo e argumentos com números tão gigantescos para cada um de nós agir a favor ou contra, né? Silvinha, para te responder, eu vou trazer um termo que chama normose. A normose diz do adoecimento da sociedade. Inclusive, vou abrir um parênteses para contar que são 3 psicólogos que criaram esse conceito. Ele entrou, inclusive, ano passado no dicionário, e um deles é o brasileiro Roberto Crema, que eu sou muito fã, inclusive em 2022 fui aluna dele. Eu tive acesso eu conheci esse termo normose, acho que 2009, 2010, e foi muito impactante na minha vida, porque deu nome a uma inquietação, essa inquietação que a gente tem: gente, por que as pessoas não estão vendo que isso está acontecendo, né? O meio ambiente está, nós estamos, na verdade, em xeque, porque o planeta vai continuar, nós que não conseguimos sobreviver sem esses recursos naturais. Então, essa inquietação, ela tem quando eu encontrei a normose, ela deu um nome a ela.
A normose diz de uma vida automatizada. Uma das coisas que caracteriza essa nossa geração é vivermos de uma forma, né, o filme Matrix, né, vivermos na Matrix. E a normose diz que quando existe esse distanciamento de quem nós somos, do nosso propósito, a gente acaba adoecendo, né? A gente não consegue sair do lugar comum de fazer o que todo mundo faz. Então, quando você me pergunta assim, qual que é o motivador, a motivação, eu acho que a legitimidade vem desse questionamento interno, vem dessa inquietação nossa, individual, porque é dela que vem a mudança legítima. Eu lembro que quando eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, porque minha grande questão era justamente essa que eu comecei falando. As pessoas não estão vendo? Será que tem alguma técnica de pedagogia que a gente pode trazer mais pessoas para essa conversa? E aí, quando esse termo apareceu na minha vida, eu entendi que estamos todos muito vedados para algumas realidades. E essa é uma realidade que incomoda, que exige uma mudança, que tem a ver com o terceiro C, né, do livro, que é o da coragem. Então, a gente tem consciência, a gente parte para um cuidado, e aí a gente precisa ter coragem. E para isso tudo acontecer, a gente precisa sair desse lugar automatizado do tem que fazer, hoje eu tenho aquilo, tem que entregar, tem que respirar, dar um passo atrás e pensar, essa é a vida que eu quero levar? Essas formas de consumo, né? Eu trago isso muito no livro também, uma reflexão sobre o poder do consumo, as escolhas de consumo, porque a gente entra num ciclo, tem um vídeo muito bonito que chama Story of Stuff, que ele fala disso, história das coisas, né, traduzindo para o português, ele fala disso. A gente trabalha para consumir, a gente consome e aí precisa trabalhar e a gente não sai desse ciclo vicioso. E é justamente aí que está a normose. Então, dar um passo atrás e olhar como espectador da nossa própria vida, acho que é um exercício importante que ajuda a fazer esse movimento interno e que vai esbarrar obrigatoriamente nas práticas do dia a dia. Então, que esses indicadores que você disse, né, eles estão sendo falados, mas existe uma pouca movimentação, acho que falta esse lugar de espectador, de olhar, eu também faço parte disso. Como? E aí a gente começa a tomar as primeiras decisões, as percepções de mudança, e para isso a gente precisa de coragem, porque o ser humano ele tem uma dificuldade com a mudança, isso é do ser humano. Então, essa pausa, esse olhar é fundamental. Eu adorei esse termo. Você falou que vem aí de alguns pensadores, né? Mas eu não tinha escutado ainda, eu aprendi ele com você. Então, sempre quando eu falar, eu for passar para frente, eu vou falar, tem alguns filósofos, e a Luana Ferreira também, eu já vou te incluir, porque foi você que me ensinou. Eu achei sensacional, porque é uma doença, né? A normose é uma doença mesmo, das pessoas não perceberem o poder que elas possuem, entraram ali naquele laboratóriozinho, né? Naquele ratinho ali de laboratório onde a gente fica ali no automático. E já está mais do que provado que não dá para ser assim, né? Que aí também eu já ia até te perguntar, que eu acredito que as pessoas elas entendem a importância e a urgência, né, da mudança de certos hábitos. Mas daí ver isso na prática tem sido um abismo imenso, né? Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que a maioria das pessoas que recicla é analfabeta. Ok, né? Que tem toda uma questão aí de sobrevivência em torno disso, elas dependem da reciclagem economicamente. Mas quem tem um poder aquisitivo maior, não. E a gente está falando de pessoas que têm um acesso muito maior à informação, né? E essa pesquisa me fez pensar isso. Por que que então tem esse abismo tão grande entre a informação e a prática? Por que que a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não consegue fazer, né? Por que que a gente tem que acordar naquele horário, mas a gente clica a teclazinha da soneca, né? Por que que a gente vai sempre adiando certas coisas que a gente já sabe que tem que ser feito, né? Uma hipótese para isso é o distanciamento com as consequências das questões sociais e ambientais. Voltando, né, pegando o gancho no que eu estava dizendo da normose, né, a gente está tão imbuído na nossa rotina, no nosso dia a dia, pensando nas questões de classe, pessoas que são mais privilegiadas têm mais acesso, pessoas que têm menos, são menos privilegiadas economicamente têm menos acesso. Então, os impactos ambientais
eles chegam também para as questões de classe. Então, eu acho que eu até escrevo uma história, uma referência dessa no meu livro, né, nos 3 Cs da regenerabilidade, contando que é muito impactante a gente ver na televisão, nas redes sociais, vídeos dos ursos polares sofrendo com o aquecimento das geleiras, né? É impactante para a gente isso, mas talvez isso não nos faça movimentar, entender que o nosso dia a dia, as nossas escolhas têm a ver de forma mínima, mas, né, se todos nós tivermos o mesmo comportamento, o impacto é grande. Talvez só da gente ver aquilo não causa o impacto para o movimento. Mas a gente vê uma enchente aqui na minha rua, no meu bairro, e saber que a causa tem similaridade ou está integrada com o que está acontecendo lá no Polo Norte, isso talvez gere um movimento. Então, acho que a parte, né, como eu falei, da consciência, ela vem da informação, ela começa com a informação, mas ela passa pelo sentir. E nós estamos num momento muito crucial, né? Nós estamos sentindo cada vez mais o que essas mudanças no meio ambiente trazem para nós, seres humanos. Eu acho que isso é uma questão de tempo para as pessoas terem mais contato com esses impactos, seja por meio de infecções respiratórias, seja por meio de recursos naturais, seja por meio de desastres naturais. Eu acho que, infelizmente, a gente aprende pelo amor ou pela dor, não é assim? Infelizmente, em alguns casos, vai ser pela dor, mas felizmente existem caminhos, né? Então, eu acho que o despertar é de cada um, mas ele passa por essa parte sensível do sentir. Então, acho que isso vai acontecer, isso tem acontecido, acho que por isso o boom do ESG também, né, de uns anos para cá, isso tem aumentado bastante, não só nas corporações, mas, como eu falei, né, a gente tem mentorias para pessoas que querem entender mais da área, e isso tem chegado para a gente num volume maior. Então, esse sentir está acontecendo e acho que vai acontecer a partir de agora cada vez mais, né? O 2024, 2023 foi o ano mais quente da história. Então, daqui para frente, o que vai vir? A gente não tem nem histórico, nem referência, porque é tudo novidade. Então, eu acho que isso vai chegar de uma forma mais forte, para mais pessoas, cada vez mais. Eu concordo com você. Eu acho que a gente está numa fase de transição. E aí é normal, cada um tá num estágio, né? E isso vale até para as pessoas, né? Assim, tem gente que acha que eu sou uma louca, que eu sou uma radical, que eu já escutei, assim, comentários nas minhas redes sociais, já teve até uma pessoa que colocou assim: Meu Deus, deve ser impossível ser seu marido. Eu achei sensacional esse comentário. Eu ri muito, muito com meu marido. Porque realmente a gente vai criando algumas consciências e que não tem como voltar atrás, né? Então, assim, por exemplo, eu gravei, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, lá pro Aceleradores do Bem, com o pessoal da Horta da Cidade, que tem os baldinhos pra gente separar os lixos. Eu não consigo mais colocar tudo na mesma lixeira, depois que eu vi o impacto que aquilo causa, o quanto é benéfico a gente separar o nosso lixo. Então não tem como fingir que eu não sei, fingir que eu não vi. A gente vai criando essa consciência. Uns mais, outros menos, uns vão sendo puxados, incentivados, a gente vai tentando alertar. É até por isso que tem, né, o Na Boa, que eu faço Aceleradores do Bem, que eu trabalho com isso nas minhas redes sociais também. Eu acho que é normal a gente estar nesse desnível de consciência, né, que vai até por um nível mais amplo. Quando a gente pensa no governo, nas empresas, né, assim, alguns estados mais adiantados em algumas práticas, alguns países mais adiantados. Claro que tem várias outras questões envolvidas também, mas do posicionamento das empresas também, né? E aí a gente mostrar como que na prática isso pode ser feito nos mínimos detalhes, eu acho que é um começo. E aí eu acho muito legal quando você dá boas dicas de como começar por cada um de nós, porque não precisa ser radical, não precisa ser não precisam ser mudanças drásticas, né? Então, eu gosto muito de um termo que eu criei aqui para conversar com a minha família, com os meus amigos, mas aí trouxe esse conceito para o livro, que é do menomalismo. O menomalismo, ele fala de entrar numa jornada pela regenerabilidade, pela sustentabilidade, de uma forma diferente do que a gente escuta do minimalismo, que é o viver com o mínimo. Olha só, se a gente cresceu num contexto de
extremo consumo, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro para consumir. Como que de uma hora para outra eu saio de um extremo para outro, né? Assim, eu vou para o minimalismo. O minimalismo, que é o viver com o mínimo, disso tudo que você falou, de pensar nas formas de consumir. Primeiro pensar, eu preciso disso, eu posso deixar isso para depois. Depois, se eu preciso comprar, de quem que eu vou comprar? É de um produtor local, não é? Qual que é a logística que esse produto teve que passar para chegar até aqui onde eu vou comprar? O tipo de produto, a matéria-prima que é usada, enfim, são várias formas. Então, o minimalismo vem trazer o seguinte: olha, existe uma questão que é a do consumo. Como que eu posso olhar para ela? Como que eu posso consumir menos? Como que eu posso pensar em consumir até melhor? Né? Então, o minimalismo vem dessa ideia de entrar numa jornada que é necessária, que é a jornada de repensar as formas de consumo, mas não ir para o extremo direto, porque é impossível, né? A gente está imerso numa sociedade que traz o consumismo como um valor, inclusive como valor de sucesso, né, enfim, de conquistas. Como que a gente traz o oposto disso sem pensar nesse meio termo? Então, o menos é o primeiro convite. Vamos ver como que a gente consegue consumir menos e melhor, escolhendo o melhor de quem consumir, o que consumir, e trazendo essa consciência, esse pensamento: eu preciso, eu não preciso. Então, não existe existe uma coisa orgânica, e a exigência, ela é muito mais nossa, né? Então, acho que vale ir com parcimônia e dando um passo de cada vez, e mais importante, entrar na jornada. Nós precisamos estar nessa jornada em prol da regenerabilidade, cada um de nós. E estarmos atentos é o primeiro passo. E é o que está ao alcance, né, Luana? Por exemplo, eu brinco muito com a minha irmã. Minha irmã é conhecida porque a gente tem a briga do canudo, que ela fala que ela não consegue beber nada sem canudo. Mas outro dia, sem ela me falar nada, eu percebi, a gente estava juntas numa festa, que ela estava usando sempre o mesmo canudo. Ela lá tomava a bebida dela, e aí na hora que ela pegava outra, ela tirava o canudo, chegava um novo copo, ela ia lá e colocava o mesmo canudo. E aí eu brinquei com ela. Falei, olha que avanço! Já não é mais um canudo para cada copo, é o mesmo canudo a noite toda. E aí ela riu e falou: pois é, por sua causa, tá vendo? Você fala tanto na minha cabeça que você me deixou de consciência pesada. Ou seja, é um avanço. É um pouquinho, é um passo de cada vez, né? E aí tem um indicador legal para fortalecer essa conversa com a sua irmã, que é, para cada exemplo que a gente vê, vou usar o seu exemplo do canudo. O fato da sua irmã ter usado o mesmo canudo, ou se alguém que usa um canudo de inox, ou não usa canudo, ou usa um canudo de bambu, essa pessoa, pelo simples fato de ter essa ação, ela está impactando 8 pessoas no seu entorno. Não significa que essas 8 pessoas, agora eu vou fazer isso também. Não, mas você está chamando atenção para a mudança, né? Talvez você está ali contribuindo para o despertar de uma pessoa sem saber. Então, vamos saber disso, que a nossa ação, por menor que seja, ela está impactando outras 8, e é isso, a mudança em cadeia, né? É o que a gente espera também. Eu concordo também, a gente sempre impacta. Você fala muito de autores, de pensadores no livro, aqui também você citou várias referências, né? E eu ia te perguntar isso, de que água é essa que você bebe? Que fonte? Quais são suas fontes aí onde você busca tanta informação, tanta reflexão também? E aí já emendo numa outra pergunta, né? O que vem pela frente? Que eu sei que a sua cabeça aí é bem parecida com a minha. Acredito que iremos juntas para o Butão, já te falei isso, que eu tenho muita vontade também. Eu estudo esse país e a gente recebe poucas notícias. Pouca gente sabe sobre o Butão e ele realmente é uma grandíssima referência. Então acho que a gente tem muitos planos aí que podem sair juntas, mas quero saber dos seus também. O que vem pela frente? Eu sou muito curiosa, né? Então, acho que esses autores que eu cito no livro, que são muitos, eles são referência em psicologia, em administração, em meio ambiente, em sustentabilidade, em regenerabilidade. Hoje eu estou muito voltada para autores, experiências, trabalhos da área de psicologia, psicologia transpessoal. Acho que, né, o livro
trouxe muito isso, que é o olhar para si, para a gente conseguir movimentar a nós mesmos e ao outro. Mas, enfim, tudo que tem de novidade nessas áreas eu consumo, eu gosto muito, sou muito curiosa, muito curiosa. E aí é isso, né? A nossa cabeça acelerada, né, Silvinha? A gente já conversou sobre isso. Para esse ano tem mais 2 livros saindo, um infantil e um outro sobre histórias de pessoas que saíram da Matrix, que é isso, que romperam com a normose. Eles estão em construção, a previsão, bom, é para o segundo semestre, não vou dar datas. A gente criou um grupo de mulheres por impacto, vou te convidar, inclusive, é uma coisa que está na minha pauta. Somos mulheres que trabalhamos com impacto social e ambiental e estamos fortalecendo as nossas competências para trazer novos projetos. Você já está mais do que convidada para esse grupo. Já aceitei, hein? Se é para juntar o coro, se é para estar junto de gente também que tá a fim de impactar, vamos embora. Maravilhoso, Minas de Impacto. Depois nós vamos apresentar como participantes, muito legal. E acho que é isso, assim, essa inquietação, ela é o lado sombra e luz, né? Às vezes gera uma ansiedade do potencial que a gente tem para contribuir, e ao mesmo tempo precisamos ir com calma, né? Precisamos respirar. Mas tenho muitos projetos para esse ano, dentro da Sair do Casulo também. Acho que as mentorias, como eu te falei, né, para quem quiser saber mais sobre como entrar nessa área, quais os temas, quais as competências, enfim, competências, na verdade, a boa vontade para esse tema já é um bom início. Acho que contribuir para a formação de mais pessoas é uma coisa que está muito forte para esse ano. Perfeito, Luana. Eu acho que é isso, né? A gente quer cada vez mais dialogar, informar. É por isso que o podcast está aqui, é por isso que eu convidei você. Então, a gente reitera aqui mais uma vez o livro, né? Os 3 Cs da regenerabilidade, que é um convite, que é uma leitura deliciosa de ser feita, que é para todo mundo, não é só para quem está envolvido aí nas questões todas aí, não só de ESG, né? Mas que está a fim de fazer a diferença, está a fim de entender qual que é o seu papel, qual pode ser o seu papel, porque muitas vezes o papel não precisa chegar, né, pra gente. A gente pode assumir, a gente pode ocupar aquele papel, assumir essa missão pra gente, e que é isso que todas nós queremos, né, que todos nós queremos e precisamos também. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais esse episódio. Deixa seus contatos para quem quiser falar com você, para quem quiser comprar o livro também, qual que é o caminho? Primeiro, quero mais uma vez te agradecer, dizer que sou super fã do seu trabalho, é uma honra estar conversando com você, e vamos seguir juntas. Nas redes sociais, a gente tem o site da Sair do Casulo, www.saidocasulo.com.br, é por lá, inclusive, que tem a opção de comprar o livro, ele está no Kindle também, na Amazon. E tem o meu Instagram pessoal, que é Luana DC Ferreira. Estou esperando todos. Mais uma vez, muito obrigada. E o Na Boa é isso. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhar com os amigos. Até o próximo episódio.